Boa noite, povo de Deus. Está começando o programa Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, né? E neste quadro, não é, do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, vamos falar sobre o mandamento do Senhor para toda a congregação, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, não é, o versículo 1, onde fala sobre o mandamento do Senhor para toda a congregação, não é? O mandamento do Senhor para toda a congregação é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo. Esses dois pilares são o ensinamento dado por Jesus Cristo para toda a congregação, exaltando o crescimento espiritual. Vamos para o segundo quadro, do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, e neste segundo quadro do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 18, o versículo 1, onde fala sobre um povo que se consagrou a Deus, Jetro, o sacerdote de Mídia, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito, tirando o seu povo do Egito. Esse povo se consagrou a Deus e esse propósito é um ato de devoção a Deus em várias religiões e uma forma de demonstrar a sua fé em Deus, vivendo sob os princípios bíblicos. Vamos para o terceiro quadro do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, e neste terceiro quadro do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, vamos falar sobre o mandamento do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 12, onde diz que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra, Este é um princípio fundamental de gratidão, Além de ser uma base para a harmonia social, é um mandamento espiritual com promessa de bem-estar, Honrá-lo demonstra a maturidade e agradecimento pelo sacrifício, tempo e recurso dedicado na nossa criação, E a preservação da dignidade garante que eles não sofram com abandono ou com falta de assistência na velhice, Vamos para o quarto quadro, do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 17, onde fala sobre que a cobiça é um pecado do íntimo, Não cobiçarás a mulher do teu próximo e nem alguma coisa que pertence ao seu próximo, Porque a cobiça não é um pecado do íntimo, ela foca na raiz do desejo humano. Antes que ela se transforme em um ato prejudicial, devemos respeitar a dignidade do outro, porque o mandamento nos orienta a ver o próximo com pureza, e integridade. Esse texto carrega profundas razões teológica, ética e social, Vamos para o quinto quadro do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 21, onde fala sobre os cuidados contínuos do Espírito Santo na vida do povo de Deus, A palavra do Senhor nos relata que Moisés ele chegou à nuvem escura aonde Deus estava, Primeiro porque Moisés foi chamado por Deus, para ser mediador, representando o povo, simbolizando os cuidados contínuos do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Vamos para o sexto quadro do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, e neste sexto quadro do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, devemos servir a Deus no altar com roupas compostas, Não subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta, O motivo principal é a decência e a modéstia, porque naquela época as vestes sacerdotal consistia em túnicas longas, ao subir os degraus altos, porque poderia expor parte íntima do corpo ao olhar das pessoas que estavam embaixo, e isso poderia ferir gravemente a santidade e o decoro exigido por Deus para servir no altar. Isso indica que para servirmos a Deus no altar
com roupas compostas, não é? Vamos para o sétimo quadro, né, do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, e nesse sétimo quadro do Conhecendo a Palavra de Deus com Ronivaldo, vamos falar sobre a lealdade ao Senhor e o amor pela família, não é? Que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 21 e o versículo 5, né, onde diz: eu amo ao meu Senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não é? Isso se refere à lei de Moisés, falando sobre a lealdade a Deus e do amor por sua família, não é? Essa foi uma escolha voluntária de servir a Deus e o Senhor abençoou a sua família de acordo com a teologia bíblica, não é? Essa afirmação traz uma promessa de cuidado e de prosperidade, porque viveu de acordo com o mandamento de Deus.